Olá, bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre os principais acontecimentos econômicos na Europa entre os séculos 16 e 18, dando seguimento à nossa playlist de História da Economia. Bom, a energia a vapor e a força hidráulica são essenciais. Na verdade, é um marco da tecnologia e da Revolução Industrial. A partir da energia a vapor, é possível ser feita viagens ao redor do mundo em bem menos tempo e aumentando o comércio global. Isso traz novas possibilidades e inovações para todo o planeta. As rotas comerciais sempre tiveram um importante papel na sociedade. A partir da energia a vapor, o comércio global virou uma realidade. Países como o Reino Unido conseguem controlar as rotas marítimas e, consequentemente, se destacar na competição internacional. O processo de cercamento, colocados em obra como Capital de Karl Marx, nada mais é do que a expulsão dos servos do campo. O termo cercamento indica o aspecto físico dessa transformação. As terras antes cultivadas pelo sistema de campo aberto, ou seja, sem qualquer separação física entre lotes, foram cercadas, em geral por meio de muros de pedra ou por sebes. Isso foi feito durante um primeiro momento pelos próprios senhores feudais e, a partir de um segundo momento, por imposição estatal. Como os camponeses estão sendo expulsos do campo, é necessário que se faça mudanças na técnica de agricultura, introduzindo máquinas e ferramentas mais modernas. O processo de cercamentos gerou um outro processo, a urbanização. Esse processo consiste em diversas cidades sendo criadas para abrigar os camponeses expulsos do campo. Apesar disso, sua vida era pouco saudável, como diz o trecho abaixo. As referências às condições de vida nas cidades industriais não deixam margem à dúvida. A ausência de saneamento e de ações de saúde pública, insalubridade das habitações e consequentes efeitos sobre a saúde das pessoas transformavam a vida cotidiana do trabalhador urbano pobre em algo dificilmente suportável. O processo de divisão do trabalho consiste em dividir o trabalho para produzir um determinado bem a fim de conseguir maior eficiência. O exemplo abaixo é de Adam Smith, retirado de seu livro A Riqueza das Nações. Tomemos, pois, um exemplo, tirado de uma manufatura muito pequena, mas na qual a divisão do trabalho muitas vezes tem sido notada: a fabricação de alfinetes. Um operário desenrola o arame, um outro o endireita, um terceiro corta, um quarto faz as pontas, um quinto o afia nas pontas para a colocação da cabeça do alfinete. Para fazer uma cabeça de alfinete, requerem-se 3 ou 4 operações diferentes. Montar a cabeça já é uma atividade diferente, e alvejar o alfinete é outra. A própria embalagem dos alfinetes também constitui uma atividade independente. Assim, a importante atividade de fabricar um alfinete está dividida em aproximadamente 18 operações distintas, as quais, em algumas manufaturas, são executadas por pessoas diferentes, ao passo que, em outras, o mesmo operário às vezes executa 2 ou 3 delas. O processo de especialização setorial consiste em países, empresas e regiões se especializando em determinados setores da economia ou de mercado, como podemos observar no trecho escrito por Berg e Hudson. Abre aspas. A Revolução Industrial foi um processo econômico-social que adicionava muito mais do que a soma de suas partes mensuráveis. O período viu a especialização setorial de regiões e o crescimento de economias regionais integradas, algumas das quais estavam claramente experimentando uma revolução industrial e social. Não importa como este termo é definido, enquanto outras se desindustrializavam. Assim como a energia a vapor, a introdução de máquinas no processo produtivo gerou inúmeros benefícios para a economia. Smith também sugere que a invenção de máquinas se tornava viável pela própria divisão do trabalho. Como os processos manuais são subdivididos em grande número de operações cada vez mais simples, também se torna mais fácil reproduzir essas operações simplificadas em um mecanismo. Nesse sentido, a divisão do trabalho na manufatura prepara a passagem para a grande indústria mecanizada.
Um fruto direto da Revolução Industrial é a Revolução Demográfica. O século XVIII registrou importante mudança no padrão demográfico europeu. Até meados do século XVIII, a população cresceu lentamente e esteve sujeita a quedas abruptas decorrentes de crises agrícolas, fomes ou epidemias altamente letais. A partir de 1750, o crescimento demográfico foi mais elevado e regular, sendo raro os eventos causadores de substancial declínio populacional. Com destaque a Revolução Gloriosa Inglesa, que limitou os poderes da monarquia e constituiu o primeiro Estado democrático moderno, e também a Revolução Francesa. Bom, esses são os principais acontecimentos econômicos na Europa entre o século XVI e XVIII.